Boa tarde, me chamo Abel Clébio Júnior e o meu subgrupo é composto por Ana Júlia e Flávia Thalia. E a gente ficou responsável por apresentar um relato sucinto sobre regurgitação do lactente e tratamento. Para iniciar, irei começar lendo um caso clínico, certo? Para a gente se situar na temática, e nele eu vou indicar quais são os sinais e sintomas mais comuns de um quadro de regurgitação do lactente. TMO lactante, acompanhada de seu filho GOS, comparece à unidade básica de saúde preocupada, queixando-se que seu filho de 3 meses, que está em aleitamento materno exclusivo, vem apresentando episódios de golfadas há cerca de um mês, acompanhados de choro leve. Afirmou que tais episódios ocorrem mais de 2 vezes por dia e que isso está gerando muita ansiedade, tanto para ela como para o seu marido. Referiu que o filho continua se alimentando bem, sem dificuldades para mamar, e que não nega o peito. Negou a presença de sangue e de coloração esverdeada nos vômitos, febre, tosse e diarreia. Ao exame físico apresentou estado geral bom, acianótico, anictérico, eupineico, hidratado e nutrido. Sistemas respiratório e cardiovascular normais, peso de 6.100 gramas e comprimento de 60 centímetros. Pronto, aqui podemos ver dados da caderneta da criança, certo? Em que vemos a evolução da estatura nos primeiros 3 meses de vida, certo? Que ele se manteve no score Z entre 0 e menos 1, e a evolução do peso nos primeiros 3 meses de vida também, que se manteve no score Z de 0 e de menos 1 também. Nesse caso clínico, o que é importante para a gente identificar um quadro de regurgitação do lactente? A primeira coisa vai ser a idade, que no caso aqui é de 3 meses, certo? Porque a regurgitação do lactente, por ser um distúrbio funcional caracterizado pela imaturidade do aparelho digestivo, é comum ele ocorrer entre 3 semanas e 12 meses de vida. E se intensificar, no caso, entre o segundo e o quarto mês de vida, certo? Depois do primeiro ano de vida, quando o trato gastrointestinal ele já vai estar maturado, o quadro ele tende a cessar espontaneamente. Mas caso ele não cesse, ou caso essas regurgitações elas venham acontecendo desde o período neonatal, é necessário que haja uma investigação de outras possíveis doenças que não seja a regurgitação do lactente, como má rotação com vulva intermitente ou estenose pilórica. Outro fator importante é saber há quanto tempo está acontecendo esse quadro, né? Que no caso é há cerca de um mês. Isso faz parte de um dos critérios de Roma que vão ser citados posteriormente, mas já antecipando esse critério de Roma, para ser um quadro de regurgitação do lactente, tem que haver episódio de regurgitação por pelo menos 3 semanas, sendo esses episódios de 2 ou mais vezes por dia. Outro fator vai ser o choro leve. A regurgitação do lactente ela não costuma determinar choros excessivos, choros elevados. Mas às vezes ele pode se associar a um quadro de esofagite, por exemplo, e isso vai acabar provocando cólica no lactente e de certa forma vai aumentar a irritabilidade e vai aumentar a intensidade e a duração desses choros, mas normalmente são choros leves. O outro fator vai ser essa parte de alimentando-se bem sem dificuldades para mamar. Isso é de extrema importância para a gente diferenciar a regurgitação do lactente da doença do refluxo gastroesofágico. Porque na doença do refluxo gastroesofágico é comum haver essa recusa alimentar. E havendo essa recusa alimentar, é comum ter um déficit de ganho ponderal. A criança vai acabar perdendo peso, deixando de ganhar peso. E diferente no caso da regurgitação do lactente, que não tem essa recusa alimentar. A criança continua se alimentando normalmente e, portanto, vai ter essa ausência de déficit ponderal, que também é outro critério de Roma 4. Outro fator negou a presença de sangue e de colorações esvaziadas nos vômitos. É de extrema importância também para a gente fazer o diagnóstico diferencial com doenças de má formação do trato gastrointestinal, como eu citei anteriormente. No caso, estenose pilórica e má rotação com vulva intermitente, entre outras doenças.
Outro fator também é a tosse, que ela pode confundir muito no diagnóstico, porque, por exemplo, regurgitação do lactente e doença do refluxo gastroesofágico acaba determinando muitas vezes tosse, e isso pode confundir no diagnóstico por a gente pensar que é uma IVAS, por exemplo, infecção de vias aéreas superiores ou infecções de vias aéreas inferiores. Isso vai acabar dificultando o diagnóstico. Outro fator também é essa parte de acianótico e eupineico, para fazer essa diferenciação entre doença do refluxo gastroesofágico e regurgitação do lactente, porque a doença do refluxo gastroesofágico ela costuma ter episódios de cianose e episódios de apneia, diferente da regurgitação do lactente, que não vão causar esses episódios, certo? E outro fator também é saber se ele está hidratado e nutrido, que no caso da regurgitação do lactente não vai ter esse, não vai afetar, no caso, a nutrição e a hidratação do lactente. E o último fator vai ser essa questão do peso e do comprimento, certo? Que como eu falei no slide passado, a gente observou os primeiros 3 meses e viu que ele se manteve entre o score, no Z-score de 0 e -1. Ou seja, ele não teve e também a curva foi crescente, né? Tanto de peso como de estatura. Ou seja, não houve esse déficit de ganho poderal. A criança continuou se alimentando bem, continuou aumentando de peso, está no peso certo, está na estatura certa, e isso é extremamente importante para a gente diferenciar, no caso, a regurgitação do lactente de doença do refluxo gastroesofágico, que a doença do refluxo gastroesofágico, repetindo, ela vai causar esse déficit de ganho ponderal. Então, para dar início, a gente vai começar falando sobre a regurgitação do lactente. Então, começando pelos aspectos epidemiológicos. A regurgitação do lactente e o refluxo gastroesofágico é caracterizado pelo retorno do conteúdo gástrico para o esôfago e às vezes para as vias aéreas superiores. Afeta cerca de 60% dos lactentes. Se inicia por volta de 8 semanas e tem seu pico dos 2 aos 4 meses. Em geral, é um processo fisiológico normal e autolimitado. Lactentes saudáveis podem chegar a apresentar episódios várias vezes ao dia, com duração menor do que 3 minutos, sem que haja prejuízo ou incômodo ao RM. Quanto à apresentação clínica, os bebês que possuem essa condição são conhecidos como Hep-Speeder ou cuspidor feliz. Ocorre principalmente nos primeiros meses de vida e, em geral, finda antes do primeiro ano, por isso é um processo autolimitado. No lactente, é muito frequente o refluxo gastroesofágico acompanhar-se de regurgitações ou golfadas, por isso o cuspidor. Mas essas golfadas não se associam à redução do ganho de peso ou outras manifestações clínicas, como dor ou irritabilidade. Podem ser acompanhadas de eructações ou certo grau de desconforto. Entretanto, não determinam índices de choro elevado, por isso o feliz. Quanto ao diagnóstico, segue os critérios de Roman 4, sendo necessária a ocorrência obrigatória das duas características seguintes em um lactente saudável com idade entre 3 semanas e 12 meses. Primeiro, são necessários 2 ou mais episódios diários de regurgitação por pelo menos 3 semanas. Segundo, é necessário a ausência de náuseas, hematêmese, aspiração, apneia, déficit do ganho poderal, dificuldade para alimentação ou deglutição e postura anormal. As regurgitações do lactente, em geral, não são acompanhadas de ingestão suficiente. Por isso, não determinam desaceleração do ganho ponderal. Para esse tipo de apresentação clínica, os lactentes com regurgitação não necessitam de uma avaliação complementar. Ou seja, apenas obedecer esses critérios já fecha o diagnóstico. Pesquisa de anormalidades anatômicas no trato gastrointestinal superior, como obstrução gástrica ou má rotação, deve ser considerada quando as regurgitações são acompanhadas de vômito desde o início do período neonatal, ou persistem após o primeiro ano de vida, ou ainda quando há vômitos biliosos. É importante ressaltar que a regurgitação do lactente tem a tendência a diminuir tanto em volume quanto em número a partir de 6 meses de idade e que é um processo que tem resolução espontânea até o final do primeiro ano. Por isso, não tem necessidade de nenhuma terapia medicamentosa.
O tratamento consiste basicamente em fornecer orientações aos familiares, aos pais e também fornecer apoio, porque eles precisam compreender que é um momento, que é uma manifestação temporária e que vai ter fim, mas eles também precisam se sentir seguros e menos estressados, menos tensos em relação à situação para que não afete a interação com o bebê. Dentre as orientações gerais, evitar a exposição passiva ao fumo, porque a nicotina diminui a pressão no esfíncter esofágeo inferior e aumenta os episódios de regurgitação. Evitar medicações que relaxem o esfíncter, realizar a troca de fraldas antes da amamentação e evitar o uso de roupas apertadas. Importante orientar os pais em relação à posição do bebê durante o período de sono. O recomendado é manter decúbito supino dorsal, ou seja, com a barriguinha para cima, com elevação da cabeceira entre 30 e 40 graus. E evitar o decúbito lateral ou pronado, ou até o uso de mantas também, porque aumenta a chance de morte súbita. Crianças em aleitamento materno podem manter a livre demanda, mas corrigir erros técnicos de amamentação, como a pega, ou então longos períodos de sucção, mas sem que haja nutrição em si. Orientar em relação à postura do bebê após essa mamada, ele tem que ser mantido em posição vertical por 20 a 30 minutos, porque facilita a eructação e esvaziamento gástrico e assim diminui a regurgitação. Crianças que não estão em aleitamento materno, o recomendado é que as refeições sejam menores, em menor quantidade, mas que elas sejam mais frequentes ao longo do dia. E também que seja realizado o espessamento da dieta com o uso de fórmulas anti-regurgitação, que vão realizar a diminuição da lactose e acrescentar carboidrato como o amido, tornando essa dieta mais viscosa. Prestar atenção em sinais de alarme nos lactentes com regurgitação ou vômito, porque, como já falado, é um processo fisiológico que vai ter resolução espontânea. No entanto, ao aparecer qualquer um desses sintomas, já levanta uma bandeira vermelha em relação a ser outra doença ou a necessidade de uma terapia medicamentosa, um tratamento mais intenso, uma investigação melhor. Como, por exemplo, abalamento de fontanela, início dos vômitos após os 6 meses de vida, porque a partir dos 6 meses de vida, se for uma regurgitação do lactente fisiológica, já era para começar a diminuir. Convulsões, letargia, diarreia, distensão abdominal, macrocefalia, febre, hepatosplenomegalia, microcefalia, perda de peso ponderal, parada do crescimento, manifestações gastrointestinais como hematema e hematoquesia, sangramento no trato gastrointestinal, vômitos frequentes e que necessitam de muito esforço, vômitos biliosos, síndrome genética ou metabólica. O diagnóstico diferencial é basicamente em relação à doença do refluxo gastroesofágico, porque a doença do refluxo gastroesofágico vão ter sintomas mais intensos, o vômito é mais intenso, o bebê vai ter dificuldade de mamar, é um bebê mais irritadiço, que chora muito, que vai ter um déficit de peso e também vai ter alguma alteração na posição cervical. Essa diferença em relação ao refluxo tem que ser realizada durante a coleta da história, durante a anamnese e o exame clínico, porque se for feito de forma detalhada, é possível ver a necessidade ou não de alguma intervenção terapêutica, uso de medicamento, uma investigação melhor com uma investigação laboratorial, radiológica ou até endoscópica.